Olá, turma. Boa tarde. Todos bem? Espero que sim. Turma, houve um probleminha no envio do link da nossa aula gravada, né? Respectivo à nossa matéria de hoje, né? Dessa semana, que seria o capital. E vou estar disponibilizando agora à tarde para vocês o link, né, do vídeo, para que vocês assistam a nossa aula, para que vocês entendam o nosso conteúdo. Turma, em relação a nossas devolutivas, né? Como parte da turma acontece via WhatsApp, né? Eu estarei encaminhando para a Rosana, ela vai estar passando para vocês as devolutivas, tá bem? De quem acertou, de quem teve algum probleminha, alguma questão, tá? Lembrando que essas atividades, elas têm caráter avaliativo. Sim, tem caráter avaliativo, sim. Porém, eu vou estar avaliando a entrega de vocês, o compromisso, né? O tempo com o qual vocês vão estar me devolvendo essa atividade. Então, isso é muito importante, tá bem? Mas não se preocupem, nós vamos ter uma aula disponível só para esses feedbacks, né? Para essas devoluções, né? Ou seja, para falar dessas atividades. Antes da nossa avaliação, nós vamos fazer uma revisão. Então, nessa revisão, a gente vai fazer o quê? Um apanhado de todas as atividades e vamos estar passando para vocês, né, o conteúdo que de uma forma mais resumida. O que acontece? A nossa aula passada, nós tratamos o quê? Do princípio, da teoria, como que surge, né? Vocês também foi passado para vocês que na contabilidade o débito ele tem efeito positivo e o crédito ele tem efeito negativo. Então, todos esses mecanismos da contabilidade é de suma importância que vocês assimilem. Justamente para que vocês tenham, né, esse conhecimento, porque as próximas etapas do nosso aprendizado será fazer lançamentos contábeis em livro diário. E aí vocês vão entender que quando vocês compram uma máquina para a empresa de vocês, essa máquina entra como débito, ela não entra como um crédito, né? Ela vai entrar como débito da empresa e o pagamento ele sai como crédito. Então, ou seja, na contabilidade, débito positivo, crédito negativo. Isso é algo que a gente não pode, de forma alguma, esquecer. Anotem no caderno, deixem um campinho ali separadinho, mas não esqueçam disso. Beleza, turma? Qualquer coisa, se a imagem estiver um pouquinho desfocada, né? Ou o conteúdo não estiver chegando para vocês, podem me procurar, tá? Vocês têm a livre arbítrio para falar comigo no WhatsApp, no e-mail, na plataforma. Quem prefere falar no WhatsApp, ótimo, pode mandar, eu respondo ao aluno o dia inteiro, tá bem? Então, eu vou estar disponibilizando a tela para vocês ali agora, né? Para a gente dar sequência no nosso conteúdo e falar desse camarada de hoje, que é o capital, né? O que é capital? Né? Para que serve? Quais são os tipos de capitais que são pertinentes a uma entidade? Como que ele é constituído? Quem que está ali presente nessa constituição? Então, ou seja, é algo que a gente precisa estar muito afinco para entender toda a natureza do processo. Então, olha só. Capital, todo mundo sabe, não é aquela capital Salvador, Vitória, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, não. Esse capital é o dinheiro que você, empresário, coloca dentro da empresa no ato da Constituição. Então, isso, em contabilidade, é denominado capital. Beleza, turma? Então, olha lá, olha o que é o nosso conceito de capital, né? O que é o conceito de capital para nós, né, na contabilidade? O patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de capitais cuja origem dos capitais está representada pelo passivo, lembra disso, origem, né, dos recursos, passivo, e as aplicações, ativo. Então, ou seja, em contabilidade, as aplicações, elas são assim, tudo que é aplicação de recurso fica no ativo, e tudo que é origem de recursos fica no passivo. Existe uma diferença, tá, turma? Isso possui sim uma diferença, tem um grau ali muito acentuado de diferença entre aplicação e origem, tá? E aí nós temos ali o quê? O capital é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, ou seja, por terceiros ou por proprietários. Então, ou seja, por ali nós já temos uma breve definição, que o capital é algo disponibilizado para o quê? Para a empresa, né? Pelo seu empresário, pelo seu fundador. Para quê? Para que ela gire, para que ela compre mercadorias, para que ela compre imóveis e consiga funcionar de uma forma descomplicada, né? Já ouviram alguma empresa funcionar
né, começar a funcionar e sem algum tipo de equipamento? Não existe, né, pessoal? Isso é impossível, né? Não tem como. Mesmo com a mesinha lá no cantinho, a gente tem que ter para trabalhar, para começar. E aí vem os tipos de capital. Olha que bacana. Capital social é o investimento inicial feito pelos proprietários da empresa. Corresponde ao patrimônio líquido. Patrimônio líquido, pessoal, anotem isso. Pega lá a folha de caderno agora, rabisca lá. Patrimônio líquido é a riqueza da sua empresa. É todo o dinheiro, é toda a liquidez que ela possui. Capital próprio constitui a riqueza líquida à disposição dos proprietários. Exemplo, a riqueza da empresa é o capital social. A riqueza da pessoa física, minha, sócio, é o meu capital. Por quê? Capital próprio é meu. É o meu dinheiro, é o dinheiro da minha rescisão, é o dinheiro que eu vendi um carro, é o dinheiro que eu vendi um terreno. Isso denomina-se capital próprio, tá? Ou seja, social, riqueza da empresa. Capital próprio, riqueza individual do sócio ou proprietário, tá, pessoal? E aí, quando a gente não tem dinheiro para começar, a gente recorre a quem? Ao capital de terceiros. O que é o capital de terceiro? Corresponde ao passivo real. O que é isso? Obrigação de outras pessoas, banco, né, primo, colega, cunhado, tio do amigo da vizinha, que te emprestou para você começar. Isso é capital de terceiro. Alguém de fora do vínculo da empresa vai te emprestar, seja com taxa de juros ou, né, te empresta hoje para me devolver daqui a um ano, e esse dinheiro fica à disposição da empresa. Capital total à disposição da entidade. Olha o que diz a definição. Corresponde à soma do passivo, obrigações, mais o patrimônio líquido da empresa, a riqueza da empresa, lembra? E representa o total dos recursos utilizados no financiamento das atividades. Então, ou seja, tudo que está no passivo, no balanço patrimonial, o que é um balanço patrimonial, turma? Ele é um T, tá? É um Tzão assim grande. Do lado esquerdo, né? Perdão, do lado direito, que eu estou ao contrário na câmera, é o passivo. Do lado esquerdo seria, então, o ativo. Tudo que está do lado esquerdo do balanço patrimonial é considerado o quê? Uma obrigação. Tudo que está do lado esquerdo, perdão, tudo que está do lado direito é considerado uma obrigação. O que está no lado esquerdo é considerado o quê? Aplicação. Então, lembra, balanço patrimonial, o ativo é aplicações dos recursos. E no balanço patrimonial do lado direito, o passivo, ele é o quê? Ele vai ser a obrigação. Então, ou seja, são as contas que você tem que pagar, são os impostos que você tem que pagar, folha de pagamento e também o PL, patrimônio líquido, né, turma? E aí, nós temos ali, ó, capital integrado ou integralizado ou a integralizar. O capital integralizado, turma, ele é o seguinte. Digamos que a gente tem um círculo, né? Vamos imaginar um círculo no chão. Vamos supor que uma de vocês, uma aluna, né, um aluno, entre nesse círculo por completo, fique dentro desse círculo. Isso é um capital integralizado, ou seja, totalmente, o valor totalmente que você assinou o contrato no ato da Constituição, ele está dentro da empresa. Capital a integralizar. Digamos que esse mesmo aluno que entrou nesse círculo coloque um pé para fora e um pé para dentro. Esse efeito, um pé lá e o outro cá, meia lua, significa que seria o quê? Capital a integralizar. Eu coloquei parte do capital que eu disse que iria colocar e a outra parte está no papel. Eu ainda não coloquei. Eu vou a integralizar, beleza? Eu acho que ficou claro o exemplo do círculo no chão. Eu sempre uso, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia dar uns pulinhos, né? Ia fazer um círculo no chão, integralizado dentro do círculo. A integralizar, um pé fora e outro dentro. Então, isso é a definição de capital integralizado e capital a integralizar. Capital autorizado é todo aquele capital das sociedades anônimas, né? Existe uma lei, a lei onde tudo começou, né? Para que tudo isso aqui acontecesse, para que você tivesse aula de contabilidade, começou lá na Lei 6.404/76, que seria a Lei das Sociedades Anônimas, as SAs. Capital autorizado significa que aquela empresa autorizou que eu, você,
né, a Lilian ou qualquer outros alunos conseguisse comprar ações dessa empresa. Exemplo de empresa assim, Magazine Luiza, Banco Itaú, Banco Santander, são empresas que possuem o capital autorizado para venda. Qualquer pessoa pode ser sócio dessa empresa e usufruir dos seus dividendos, ter dividendos em retorno, o que vai acrescer a sua fortuna, vai gerar renda para si próprio. O capital de giro é quando você necessita de investimento, quando você necessita de crescimento. Essa etapa de você necessitar desse produto, né, que você recorre a um banco, também a uma pessoa, para que você dê giro na empresa. Professor, mas capital de giro não é a mesma coisa que capital de terceiro? Em partes. Capital de terceiros, a gente usa esse termo quando você está construindo, está começando. O capital de giro, você já funciona e necessita dele para aprimorar o seu negócio. Diferenças entre capital e patrimônio. Olha o que diz a definição para a gente ali. Ó. Tanto capital quanto patrimônio podem, em termos amplos, mais amplos, serem considerados sinônimos. Porém, é necessário distingui-los, tendo vista que a expressão capital pode assumir nos termos contábeis todos os significados descritos acima. A diferença é que o capital está à disposição da empresa para aplicação dos recursos em longo prazo. O patrimônio é todo o conjunto de bens e obrigações que uma empresa, uma entidade. Entidade em contabilidade significa empresa, significa, né, firma. Então, isso tudo que está disponível é da empresa, está em nome dela. Lembrando que um patrimônio só é da empresa se tiver no seu CNPJ. O carro do vizinho está no nome dele, mas ele usa para trabalhar. O problema é dele. Só que não é da empresa. O carro é dele. Se ele quer ceder o próprio veículo de graça para a empresa, ótimo. Cada um, né, tem a sua proposta. Professor, mas ele trabalha. Beleza. Só que para o carro ser patrimônio da empresa, precisa estar em nome da empresa. E agora vem uma parte muito bacana desse conteúdo, que são os fatos e os atos. Atos é o quê? Atos administrativos são acontecimentos, em geral, que ocorrem na entidade. Por exemplo, eles não alteram o patrimônio, eles não diminuem o patrimônio, eles não aumentam o patrimônio. São exemplos do quê? De uma nomeação de uma diretoria. Por exemplo, a Lilian foi promovida diretora da Copeave. A Assunção de Avaz, por exemplo, a Lilian foi chamada para ser uma avalista da empresa. Isso não altera e não diminui, né, nada no patrimônio. E os fatos contábeis são o quê? Os fatos são as ocorrências que têm por efeito ali, a longo e médio e curto prazo, modificar o seu patrimônio. Né? Então, o que acontece? Eles podem ser quantitativo ou qualitativo. Lembrando que quantitativo vem da palavra quantidade, significa mais ou menos. Qualitativo, quali, vem de qualidade. Então, assim, significa que você está o quê? Melhorando, aprimorando, né? Digitalizando, modernizando algo dentro da entidade. Então, olha lá, os fatos, eles são divididos em modificativos ou quantitativos, né? São fatos que alteram a composição do patrimônio e modificam para mais, né? Modificativos aumentativos ou para menos, modificativos diminutivos. A situação líquida da empresa. Então, ou seja, os fatos modificativos ou qualitativos, eles aumentam ou diminuem a condição do patrimônio da empresa. E aí nós temos ali, ó, modificativos aumentativos. Envolve uma conta patrimonial e uma conta de receita. O que é receita, professor? É toda a minha venda, tudo aquilo que eu vendi, captei dinheirinho, botei no bolso, comprei lá o lanche lá para o pessoal no final de semana. Isso é receita. Modificativo diminutivo. Envolve uma conta patrimonial do balanço e uma conta de despesa. O que é despesa, professor? Tem que pagar, é algo que você não pode correr. Tá lá, pagamento de despesa, é o exemplo que tem aqui. Mistos ou compostos são os que envolvem simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, tá? Um fato permutativo qualitativo ou um fato modificativo quantitativo. Então, ou seja, eu tenho qualidade e quantidade no mesmo lançamento, tá, turma? E os mistos, né, envolvem duas ou mais contas patrimoniais e uma conta de receita, venda com lucro, né? Então, ou seja, os mistos vai ficar tudo junto.
Pega tudo isso aqui, ó, aumentativo, diminutivo, composto, bota tudo nos mistos. Faz um emaranhado só. Eu botei ali uma venda, um pagamento de despesa, uma apuração de receita, né? Tudo no mesmo balaio ali. Então, isso é mistos aumentativos, tá, turma? Então, ou seja, para a nossa aula de hoje, esse seria um resumo bem sucinto do que é o capital. Por que eu trouxe capital para vocês? Para vocês entenderem esse coração da contabilidade. Porque sem o capital, a empresa não funciona, a empresa não existe. A gente precisa de ter um capital ali subscrito, né? Professor, o que é capital subscrito? Capital subscrito, lembra do integralizado? É aquele que foi escriturado, foi totalmente integralizado na empresa. Esses termos, com o passar do tempo, a gente vai acostumando, vai entendendo, tá? Mas se tiver alguma palavra, alguma frase que vocês não entendem, podem me passar, turma. Eu vou ter o maior prazer de estar explicando isso para vocês, sem problema nenhum, tá bem? Então, turma, essa seria o nosso resumo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, captar, né, o nosso conteúdo e até mais, tá bem? Tchau, tchau.